Boa noite para todo mundo aqui do Mágicas de Mãe. Aqui quem tá falando é Kelly Varela e eu sou a autora do blog Mágicas de Mãe. Escrevo pro site, sou eu que faço os vídeos também para YouTube, Facebook e Instagram. Então, todas essas redes sociais que eu falei, vocês podem seguir a gente, tá? Sempre procurando por Mágicas de Mãe e também segue nossos textos ali no site, que é o www.magicasdemãe.com.br. Pois bem, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que rolou muito pela internet essa semana. O assunto é sobre um bilhetinho de um menino de 5 anos que viralizou na internet. A professora dele conversou com a mãe e elas decidiram que iam divulgar o bilhete ali nas redes sociais delas. E aí virou uma coisa esse bilhete, minha gente. O bilhete ele é muito fofo. É um menininho de 5 anos, então tem quase a idade ali da Raquel e do Samuel, dos meus filhos, né? E o menino, ele se fez passar pela professora e escreveu um textinho, claro, com vários erros de português, de concordância e tudo mais. A gente tá falando de uma criança de 5 anos que, né, ainda nem foi alfabetizada. E aí ele escreveu que ele se passando pela professora, mandou um bilhete pra mãe dizendo que no outro dia não ia haver aula, que seria feriado, né? Eu achei aquilo de uma inocência e de uma, sabe, de uma ingenuidade mesmo, que só criança tem, gente. Que só crianças possuem. E eu achei aquilo, até aí, ok. É uma criança escrevendo um bilhetinho, né? Dizendo que não vai ter aula e tal, se passando pela professora e acreditando que os pais vão achar aquele bilhete verídico, verdadeiro. Pois bem, eu divulguei o bilhetinho na fanpage. E para o meu espanto, apareceram muitas críticas pesadas. A gente não tá falando de uma crítica leve, tipo, legal, mas vamos ensinar que os filhos não podem, né, inventar esse tipo de coisa e tal. Não, a gente viu críticas pesadas. Pesadas. Do tipo, essa criança vai se tornar um delinquente no futuro. Imagina se com 5 anos uma criança mente desse jeito, imagina com 15. Hã? Cara, eu sinceramente fui ler novamente o bilhete para ver aonde que as pessoas estavam vendo tudo isso em um bilhetinho. Sabe? E aí, eu acho que as pessoas esquecem de analisar a realidade das crianças de hoje em dia, gente. Vamos voltar no nosso passado? Na nossa geração, eu tenho 36 anos. Eu fui para a escola com 6 anos de idade. Eu ia para a escola só no período da tarde. De manhã, eu ficava com a minha mãe e com os meus irmãos em casa. Eu chegava da escola umas 5 e pouquinho e ficava em casa, na rua, brincando, tá? Essa era a realidade da minha geração. Vamos colocar agora a realidade da geração dos meus filhos, tá? Uma geração em que nós, mulheres, na sua grande maioria, não tem condições financeiras nem apoio para ficar em casa com seus filhos. Então, o que acontece? Nós, mulheres, precisamos sair para trabalhar. Como nós precisamos sair para trabalhar, e também, geralmente, o pai da criança também tem suas atividades laborais, o que acontece com essa criança? Ela precisa ir para a escola, para uma creche, para um lugar onde ela seja cuidada neste período em que os pais estão trabalhando, tá? Os meus filhos foram para a escola com 10 meses, 8 meses. Essa foi a realidade. Tem muito filho de amigo meu que com 5 meses já está na creche, tá? Muitos.
E aí, essas crianças, elas saem de casa às 6h30 da manhã, tá? E passam o dia todo na escola. Então, geralmente, elas saem 6h30, 7 horas da manhã e voltam para casa 6, 7 horas da noite. Elas passaram, em média, 10 a 12 horas fora de casa, longe dos pais, tá? A gente tá dando para os nossos filhos, não por opção, mas por necessidade, né? As situações te demandam para isso, uma vida muito diferente da que a gente teve. E é uma vida de mini adultos. Porque você, por mais que esteja em um lugar agradável, por mais que lá você seja bem alimentado, bem cuidado, você tem regras e você tem atividades para fazer durante esse dia todo, tá? Então, assim, a gente tá colocando essa criança já em um estado em que ela vai se sentir cansada, exausta. Ela não tem um momento para simplesmente ficar deitada no sofá assistindo desenho. Eu ficava assistindo desenho a manhã inteira praticamente, né? As nossas crianças, uma grande maioria, não tem essa possibilidade. Elas precisam ficar em uma creche ou em uma escola, tá? A gente não consegue muitas vezes se colocar no lugar da criança e pensar que essa criança também se sente cansada. E aí, quando vem um bilhetinho desse, eu também fico triste com o contexto desse bilhete, porque eu penso que na cabecinha dele, ele precisou inventar uma história para ver se ele conseguia ficar um pouquinho em casa, para simplesmente não fazer nada, para simplesmente brincar, ou para ficar perto daqueles que ele ama, que são a mãe, o pai, um irmãozinho, né? Ele simplesmente queria uma trégua, um dia de folga da escola. Essa criança, ela não está mentindo, sabe, por tudo. E ela está dizendo assim: oi, olha, eu tô aqui, sabe? Eu estou cansado dessa rotina louca. Se vocês forem procurar nos perfis, tanto da professora que publicou o bilhetinho, quanto da mãe, a mãe dá uma explicação exatamente, né, do que eu tô falando, assim. Ele só queria ficar um dia em casa para assistir desenho. Gente, que crime é esse que uma criança de 5 anos está cometendo? Da onde que as pessoas acham que escrever um bilhetinho inocente, tá, vai gerar um delinquente daqui a uns anos? Ok, não é certo, tá? Mas aí entra o papel da mãe e do pai dizer: olha, você acha engraçado, você não mostra que achou aquilo engraçado pro seu filho, né? Mas você vai conversar com ele: olha, amanhã realmente tem aula. Se você estiver se sentindo cansado, você explica pra mamãe. Não precisa fazer mais bilhetinhos assim, né? Não é uma coisa muito legal e tal. Mas você vai conversar na linguagem de uma criança de 5 anos, vai explicar pra ela, vai mostrar pra ela que ela não precisa usar dessas artimanhas pra conseguir o que ela quer, que ela pode simplesmente chegar e conversar com você e falar a verdade pra você, né? Mas eu vi muito adulto que parece que esqueceu que um dia usou fraldas. Eu vejo muito adulto esquecendo que um dia teve 5 anos de vida. Cara, cadê a empatia com uma criança? Cadê o se colocar no outro, no lugar do outro? Eu fiz um curso na semana passada com a Dani, do quartinho da Dani, e era justamente sobre disciplina positiva. E lá teve um exercício que a gente fazia que era muito simples, tá? Tinham adultos colocados em cima de cadeiras, em pedestais, assim, né? Nós estamos nos pedestais, né? Somos adultos. E outros adultos se colocaram no lugar de crianças, então ficavam abaixo, né? Então o adulto na cadeira e os outros abaixo. E a palavra que a criança dizia era só uma: eu sou uma criança e quero ser acolhida. Eu sou uma criança e quero ser acolhida. É só isso que uma criança quer. E aí
Eu realmente não consigo entender como que adultos, né, que têm maturidade já e anos de experiência não conseguem se colocar no lugar de uma criança e pensar o que que essa criança quer dizer com um bilhetinho, né? Eu acho que a gente precisa muito buscar essa empatia dentro da gente, sabe? Voltando a falar ali da questão de ficar 10, 12 horas longe dos pais, longe de casa, no começo do ano eu consegui, a gente tomou uma decisão em conjunto, em família, né, eu e meu marido, de que eu ia reduzir minha carga horária, minha jornada de trabalho, isso acarretaria diminuir o meu salário também, mas para que a gente pudesse ficar mais tempo com os nossos filhos em casa, porque eles vinham de uma fase que eles andavam adoecendo demais, eles choravam de manhã porque eles não queriam acordar cedo, eles choravam para entrar na escola. Não é que eles não gostassem da escola, eles gostavam, mas eles estavam cansados, gente, cansados, exaustos, sabe? E aí a gente decidiu que a gente eu ia ficar meio período com eles de manhã em casa e depois eu iria pro trabalho. E meu marido, na hora que saísse do trabalho, pegava eles na escola e a gente ia revezando essa jornada, né? E a gente notou que a qualidade de vida deles e a nossa melhorou muito, muito. Então é isso que eu falo. É só você se colocar no lugar da criança e ver que criança também precisa de tempo livre. Criança precisa ter um tempo para não fazer nada, para ficar em casa, para brincar, sabe? Criança não precisa desses julgamentos de adultos que esqueceram de como é a infância. Não precisa de adultos que acham que tudo tem que ser punido ali a ferro e fogo, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais amor, mais coração aberto, mais empatia com o outro, empatia com as mães, empatia com crianças. Nosso dever é educá-las, é ensinar que não pode mentir, né? Mas não julgar, gente, é ensinar, é mostrar o caminho. E a gente não ensina julgando, a gente ensina mostrando, a gente ensina com o coração aberto, tá? Esse foi o meu desabafo, né, de hoje sobre um menininho de 5 anos que escreveu um bilhete só pedindo pra ficar um dia em casa pra assistir desenho. Curtam nossos vídeos, sigam quem gostou, siga a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá? E muito amor pra todo mundo. Beijo grande, gente!